Fala pessoal, estamos aqui com o PocketCast Overflow e recebendo hoje o Giovanni Júnior. E Giovanni, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Eu sou o Giovanni, eu tenho 32 anos, eu sou líder de adolescentes e da comunicação da Igreja Brasa Porto Alegre, ali na Zenha. Eu sou graduado em produção multimídia pela Unicenac, eu me formei em 2015, mas desde antes disso eu trabalhei muito em agências. Então eu passei por todos os setores possíveis e imagináveis. Direção de arte, redação, planejamento, né? E atualmente eu sou o diretor de marketing da agência Kaizen, que é uma agência de marketing digital e growth hacking aqui de Porto Alegre. Legal, legal. E Giovanni, conta um pouquinho como é que foi a tua conversão. Cara, eu era adolescente, na verdade eu já tinha visitado a igreja nesses eventos Natal, Páscoa e tal, na infância, assim. E eu tinha um colega, o Caleb, que ele ficava me convidando, vamos pra igreja, tem curso de adolescentes e tal. E aí um dia eu aceitei na esperança dele parar de me convidar, já que eu aceitei em algum momento. E aí tinha uma peça de teatro lá falando sobre máscaras, falsidade e tal. E eu me identifiquei muito com aquilo, porque eu tava vivendo aquilo de... Em casa eu era um, perto de um grupo de amigos eu era outro, ali Deus começou a falar comigo ali. Isso foi ali meados de 2005, né? E aí aceitei Jesus, me converti realmente assim. E aí no final da minha adolescência foi mais radical ainda, aí eu mergulhei na palavra, mergulhei no evangelho. Tô na mesma igreja ainda, quase 20 anos, né? E aí a gente, como família, meus pais depois se converteram também, foi um processo bem impactante, assim, bem legal. E aí eu fui entendendo, né? Então fui me movendo debaixo daquilo que Deus ia colocando diante de mim e em função da vida da igreja e da faculdade, eu acabei indo trabalhar na mídia da igreja também, né? E foi aí que foi o engate para começar no marketing e abrir Veio muito da igreja, cara. Veio muito da igreja, porque eu queria... na minha cabeça, eu seria jornalista ou professor de educação física. Eram essas duas profissões, assim. E aí eu entrei pro exército, daquela pausa na vida do cara, aquele ano que ele fica meio no limbo, assim. E aí, quando eu saí, o Senac lançou esse curso de produção multimídia. Eu tava voltando de uma reunião da igreja e a moça me entregou o panfleto, eu olhei aquele curso, que legal, cara. E eu já tinha feito alguns trabalhos, freela e coisa assim. E aí, enveredei, conforme eu fui aprendendo mais coisas, fui também aplicando na igreja, aplicando nos ministérios. E aí, hoje, acabei virando uma referência para algumas pessoas ali da minha igreja e também de alguns amigos próximos nessa área, né? Que bênção. E como que foi, assim, essa trajetória para começar a lidar com adolescentes, né? Porque muitas igrejas têm bastante adolescente, mas muitas vezes não sabem muito bem como dar esse start, né? Como dar esse play, digamos assim, né? Conta um pouquinho como é que foi a tua experiência. Graças a Deus, o pastor que eu tive quando eu era adolescente, ele entendia a importância de conversar com essa galera na linguagem que essa galera entendesse. Sim. Isso eu tô falando lá de 2005. Né? Então, o falecido pastor Jefferson Schmidt da Brasa, ele se formou na Assembleia e depois virou pastor ali na igreja. E aí, basicamente, ele sempre me deixou claro que é essa fase que molda caráter, é essa fase que firma alguns princípios na identidade das pessoas. Sim. E é onde são realmente atacadas diretamente na identidade. O jovem ele é atacado na cobiça. Ele é atacado na questão financeira, na questão sexual. Ele é atacado em áreas que envolvem desejo. O adolescente ele é atacado na identidade. Em quem ele é, como ele pensa, como ele enxerga o mundo. Então, desde que eu era adolescente, eu já comecei a trabalhar com os adolescentes. Ele me colocava a pregar, a fazer estudo bíblico, coisas assim. Foi me colocando na piscina sem boia, assim, ó. Vai aprendendo. Ele depois foi conduzindo, exatamente, se encontra aí, se resolve. E aí eu fui me entendendo, fui me capacitando, fui recebendo de Deus mesmo um peso, uma responsabilidade de cuidar dessa galera, porque muitas igrejas que a gente comentou não conseguem ainda alocar um contexto adequado para eles, e aí fica aquele limbo, o ministério infantil bombando, organizado, colorido, bonitinho, e os jovens. E o adolescente, aquele ato assim, né? E o adolescente fica assim, eu não sou mais piá para ficar vindo nas crianças, mas os jovens me olham de olho torto porque para eles eu sou criança. Então eu encorajo as igrejas a investirem em lideranças, capacitação, para ter esse espaço realmente para os adolescentes na igreja. Lá os adolescentes fazem o próprio culto. Então eles que estão no louvor, eles que passam slide, tiram foto, fazem os stories, fazem os criativos para as redes sociais. Às vezes não sai a melhor coisa do mundo, mas sai algo que é deles, gera identidade, pertencimento. Então funciona muito bem para eles. A gente está até vivendo agora assim, uma mudança de geração, que o Ministério Adolescentes é ingrato.
de 3 em 3 anos muda todo mundo. Né? Então, já tô na 5ª geração da gurizada ali. E a gente tá num processo agora da gurizada de 13, 14, 15 começar a servir, se envolver. E eles estão muito querendo. Que eles esqueceram na pandemia, eles ficaram anos em casa presos sem poder fazer nada. Então, se eu falar pra ele, meu negócio é o seguinte, é plantando bananeiro na escada, bora, vamos gravar que ângulo que é, e eles vão. Então, é benção, assim, aproveitar isso pra que eles desenvolvam na igreja, né? Sim. Porque senão eles vão desenvolver em outro lugar, que pode não ser tão legal, E né? aí que pega, e até a gente vê hoje, não só hoje, mas há alguns anos já, né, o advento das redes sociais, e cada vez novas redes e novas plataformas, né, e como que é lidar com isso hoje, porque eles estão totalmente expostos a isso, né? Eu chamo de crise da dopamina, né? Eles estão sempre estimulados o tempo inteiro com vídeo curto, com joguinho e tudo sempre hiperestimulando eles. Então, o que eu busco fazer primeiro é a pregação mega contextualizada. Já usei Dragon Ball, Naruto, Pokémon, Vingadores. Usei para contextualizar os princípios, né? E principalmente ter coisas dinâmicas. Então, todo o nosso culto tem uma dinâmica que eu faço eles correr, pular, falar no microfone, compartilhar como é que foi a semana deles e tal. Uma galera, a gente tá com mais de 50 adolescentes hoje. Então, é um processo bem estruturado, porque eles convidam os colegas porque é legal. Eles convidam o primo, porque, pô, é bacana, o líder é gente boa, a esposa do líder é gente fina, tem bastante coisa pra fazer, eles jogam futebol com a gente. Olha. Eu faço evento com os pais, então tem Grenal com os pais, então o pai tem que ir fardado junto com o filho, vai jogar no mesmo time que o filho, às vezes não, porque de vez em quando a esposa que manda no time do piá. Então, tudo isso vai gerando desenvolvimento entre eles ali. Então, é extremamente importante a gente fazer coisas fora do celular. A gente tem que desenvolver, sim, conteúdo para que eles consumam, para que eles leiam quando eles estão com o celular, mas é importante mostrar para eles que existe um mundo fora da tela. Sim. Fora do tablet, fora do celular, fora do computador. Então a gente estimula isso. Todo começo e final de culto lá tem vôlei. Legal. Alguém levou uma bola um dia, eles começaram a jogar e eu institucionalizei. Então tem todo dia, toda sexta-feira tem vôlei. Antes e depois do culto. E dá essa conexão, né? Porque é muita questão de elo, né? Você formar conexões. Você mesmo disse, foi alvo de um amigo na adolescência que conectou e através disso a família foi salva, né? Olha a importância desse trabalho. E até tem um ponto que você falou ali, né? Uma questão mais lúdica. Eu tenho 2 meninos bem novos, assim, um com 8, outro com 6. E o com 8, ele joga bastante Minecraft, gosta bastante de Minecraft, escola, enfim, né? E ele chegou pra gente assim, poxa, será que a gente joga no modo Survivor? Olha só. E Deus joga no modo Deus? E aí a gente, é isso aí. Aí ele assim, olha, agora pra mim fez sentido. Né? Como que Deus faz as coisas? Ele tem acesso a todos os itens, pode criar tudo do zero, né? E a gente tá aqui no modo survival, então a gente tem que se cuidar e cuidar com lá os zumbizinhos e tal, né? É interessante essa lógica, né? É porque contextualizando para eles fica muito mais palpável. A gente não pode achar que um adolescente tem a capacidade de discernimento e entendimento de um adulto. Sim. Então Jesus, quando ele usava parábolas, ele usava coisas que eram acessíveis e inteligíveis para os judeus daquela época. Se Jesus viesse hoje, com certeza ele seria um influencer. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, ele ia trabalhar com redes sociais. Sim. Então a gente precisa desvincular um pouquinho, às vezes, do lugar de conforto que a gente tem e descer 2, 3 níveis ali para conseguir olhar no olho. Adolescente gosta de ser olhado no olho, gente. Não é eu de cima mandando para baixo, porque ele já tem essa figura nos pais, nos professores, nas autoridades. O líder de adolescentes, ele vai sim exercer essa liderança com firmeza às vezes, vai ter que orientar, direcionar, mas na troca, é ouvir e ser ouvido. Porque às vezes eles pedem ajuda sem a gente perceber. Eles falam de um filme, de uma série, de um personagem, eles estão falando deles mesmos. Que chave, hein? Que chave. E, Giovanni, assim, muito bom o papo, mas a gente sabe que o tempo é um pouquinho curto, gente. Mas, cara, o que a gente tem feito? A gente sempre pergunta, o que tem queimado no teu coração nesses últimos dias? Né? E a ideia é que você olhe esse vídeo, esse podcast lá na frente daqui 5, 10 anos e pense assim, cara, Deus estava construindo algo lá e em cima disso eu cheguei até aqui. Hoje eu tenho pensado muito na responsabilidade de preparar uma geração de adolescentes que não desviem na faculdade. Então é um processo complexo, a gente vê isso não só na nossa igreja local, mas em várias igrejas, que é o processo do adolescente hiper mega crente, e quando ele experimenta a liberdade e a responsabilidade da maioridade, ele acaba se perdendo. Então o que tem queimado assim é mostrar a realidade do mundo,
para que eles não fiquem numa bolha e depois descubram as coisas do jeito deles e abusem das coisas. Então, é que eles tenham responsabilidade com a própria vida. Então, é criar uma geração realmente que resista e permaneça. Né? Não só uma geração que se converte, mas uma geração que realmente vive com Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, tivemos aqui então com o Giovanni. Siga ele nas redes sociais. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo. A gente agradece a Sonido, agradece ao Overflow Festival e também ao Living Movement. Giovanni, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais.